dois monges estavam a passeio, andando próximo do mosteiro em que eles viviam, e próximo desse mosteiro tinha a casa de uma família muito pobre. E todo dia, quando eles andavam pela manhã, eles caminhavam, o monge mais novo se sensibilizava com as condições dessa família, e eles só tinham para sobreviver uma vaca. Era uma família muito pobre e com poucos recursos, também para se sustentar e manter a sua vida com um mínimo de dignidade. E o monge mais jovem se sensibilizou com isso. Ele sempre olhava e pensava numa forma de ajudar, até que um dia ele questionou o monge mais velho, ao qual também era o mestre dele. Ele questionou com o monge mais velho e falou: olha, eu gostaria muito de ajudar essa família, eu queria saber uma forma de fazer com que eles melhorem as condições de vida deles. E aí o monge mais velho parou, pensou por um tempo e falou assim: olha, pega a vaca e se livra dela, leva ela para o brejo. Quando a vaca foi para o brejo, leva a vaca embora. E assim o monge ainda ficou um pouco perplexo, né? Falou assim: mas é o único recurso que eles têm. E ele insistiu: faz o que eu estou falando, leva a vaca embora. E, bom, passou um tempo, esse monge mais novo, ele não continuou seguindo a vida dele de monge, ele saiu do mosteiro e foi viver uma outra vida, até que um dia ele voltou, passou uns 5 anos, e ele foi visitar o mosteiro, visitar o antigo mestre dele. E quando ele chegou perto ele foi olhar a família também, né? Chegou perto da casa da família para olhar como que eles estavam, né? O que tinha acontecido depois daquele incidente. E ele descobriu que eles estavam muito bem de vida. Estava com uma casa nova, eles estavam com muitos recursos. E aí o mosteiro ficou curioso, né? O garoto ficou curioso e foi lá para descobrir o que aconteceu. Quando ele foi falar com o dono da casa, com um dos donos da casa, ele falou assim: mas nossa, eu morava aqui no mosteiro e vocês agora estão bem diferentes, né? Eu voltei aqui 5 anos depois e estou vendo que vocês estão numa condição de vida muito melhor. O que aconteceu, né? Como é que vocês fizeram isso? E o dono da casa falou assim: olha, a única coisa que mantinha o único recurso que a gente tinha era a vaca. E aí quando a vaca foi embora, a gente não teve outra opção a não ser arregaçar as mangas e trabalhar. E agora a gente chegou aqui onde você está vendo. E essa história, ela ilustra uma condição muitas vezes que a gente passa na nossa vida de estagnação. E essa condição de estagnação, ela pode acontecer na vida de todo mundo. Você, do outro lado, pode estar passando um momento talvez de glória, né? Você pode estar passando um momento de superação, de bem-estar, né? Eu não estou achando a palavra está na minha cabeça, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas você pode estar passando por um momento da sua vida em que você não tem esse tipo de preocupação. Você tem recursos, né? Recursos como dinheiro, recursos como saúde, recursos como família, recursos como a vida está andando de acordo com conforme você planeja, sem muitos problemas, daqueles problemas em que você tira você do eixo. Mas você pode estar numa outra condição, você pode estar numa condição em que você está sem dinheiro, você está sem saúde, você está com pessoas na sua família cheias de problemas diversos. E o importante não é como você está agora, né? Não é se você está numa condição em que você está bem, né? Ou se você está numa condição de sucesso, ou você está numa condição de insucesso. Seja lá que tipo de sucesso, tá? Mas você pode estar numa condição de sucesso ou numa condição de insucesso. Mas a questão é a seguinte: quem você é de verdade? Quem você é de verdade? Dizendo de uma forma bem simples, tá? Às vezes a gente pode falar assim: nossa, hoje eu tô um pouco pobre, né? Você
teve um momento em que você estava empregado, né? Você estava bem de vida, aí acabou, veio essa crise, e aí por algum motivo você ficou desempregado e não conseguiu arrumar um outro emprego, seu emprego era bom, te pagava bem, aí de repente você está cheio de dívida, e você hoje está com recursos escassos. E assim, a questão é, você hoje pode estar pobre, não quer dizer que você é pobre. E quando eu falo pobre, não é pobre no sentido de dinheiro, tá? É pobre no sentido de capacidade, de potencial. Qual que é o potencial de capacidade, né? Qual que é o potencial de execução, de realização que você tem? E teve um vídeo aqui que eu falei onde a gente tem habilidade e a gente tem capacidade. A gente nasce com a capacidade de fazer muitas coisas, mas muitas vezes a gente precisa desenvolver a habilidade para conseguir realizar a nossa capacidade. Ou seja, você nasce incompleto, vamos dizer assim, completo no sentido de que você precisa aprender a falar, aprender a andar, você precisa de outras pessoas à sua volta para se socializar, para você aprender, para você descobrir as coisas que vão ter mais a ver com você. E aí, quando você já está com a sua personalidade formada, você começa a realizar quem você é. E o caminho do yoga, ele é um caminho de descoberta, ele é um caminho onde você precisa, diariamente, você precisa realizar, você precisa fazer com que pequenas coisas, pequenos passos sejam dados para que o yoga seja realizado na sua vida. E isso serve para yoga, mas isso também serve para tudo, né? Você quer mudar de vida, você quer mudar para uma condição de vida onde você vai ter mais recursos, você quer mudar para uma condição de vida onde você quer ter mais amor, você quer mudar para uma condição de vida onde você quer ser mais próspero, você quer mudar para uma condição de vida. E essa mudança, ela vai exigir de você por dois motivos. Primeiro, porque muitas vezes a gente não sabe se essa mudança ela vai ser uma mudança que vai fazer você ir na direção de quem você é de verdade, naquela pessoa que você tem que se realizar. Então você vai descobrir no caminho muitas coisas e talvez os rumos vão mudar. E o outro motivo é que toda mudança ela é benéfica, porque, como diz a música, né, nada será de novo do jeito que já foi um dia, você não é igual a como você estava há um minuto atrás. E é muito difícil perceber isso. Mas você também não é igual há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Isso é fácil de perceber. Se você olhar para você agora, né, como você está agora, e olhar para você quando você estava lá atrás, há 5, 10 anos, muita coisa mudou e provavelmente as decisões que você tomou lá atrás, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, você faria algumas coisas diferentes. Não pelo arrependimento, não é questão de se arrepender ou não, porque o que a gente é hoje é com base nas decisões que a gente tomou na nossa vida, mas é em relação ao conhecimento que você adquire, ao amadurecimento que você tem, e esse amadurecimento ele vai manifestar a sua verdadeira força, a sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro potencial. E muitas vezes a gente precisa passar por esse período em que aquilo que era o essencial, a gente pelo menos achava que era o essencial, como a vaca para aquelas pessoas da história, a gente precisa tirar o essencial do caminho para fazer com que o que a gente achava que era essencial, né, aquilo que a gente achava que era essencial, comece a ser supérfluo por potencial, para as oportunidades que se abrem. E isso precisa de muita prática para acontecer, precisa de muita ação, precisa de muita dedicação, precisa de muito esforço, né? Precisa de muita resiliência para que você, muitas vezes, aí do outro lado, se você está passando por esse período de mudança, você consiga perceber, você consiga reconhecer quem você realmente quer se tornar e se essa pessoa que você quer se tornar, ela tem a ver com quem você é de verdade. E a prática de yoga ajuda nesse sentido, profundamente. Só um vídeo de reflexão, é um assunto com mais algumas histórias que
que eu ouvi, que eu vivi, e eu queria passar um pouquinho dessa experiência para vocês, algo mais profundo, talvez não faça muito sentido aí para todo mundo, mas de qualquer forma, a ideia desse vídeo é mostrar muitas vezes que, na verdade, não acaba, né? Sempre a gente está num processo de mudança, sempre a gente está num processo em que a gente vai, de certa forma, evoluir no que se refere ao desenvolvimento do nosso conhecimento, da nossa percepção de nós mesmos e dos outros. Então, eu fico aqui com esse vídeo, respira fundo se você estiver passando por um momento desse, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, namastê.